Bom dia, irmão Jefter. Bom dia. Tudo bem, irmão Jefter? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, famílias da fé. Bom dia a esta maravilhosa igreja do Senhor. Estamos prontos? Tudo calmo? Vamos acalmar o nosso espírito, acalmar o nosso coração, para que em paz possamos receber mais uma porção de Deus através de mais uma porção da palavra, né? Da palavra de Deus, mais uma porção de Deus através de sua palavra. Nós estamos juntos em o mesmo espírito, com o mesmo objetivo. No livro de Jó, no capítulo 23, versículo 3, o patriarca exclama: "Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal." A nossa meditação está em torno disso neste dia. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Eu ouvi de um país com o quarteto Ebenezer. Eu ouvi de um país tão distante, feliz, a Escritura o conta ao cristão. Não entra ali mal, nem a frio invernal, e nada nesse belo país, tão distante, feliz, não há mais cruéis temporais. Nas ruas eu sei, em ouro andarei, lá o sol brilhará. Terra de além, onde Cristo conosco estará. Primavera sem fim, num eterno jardim, e nada envelhecerá. Nesse belo país, tão distante, feliz, não há mais cruéis temporais. Nas ruas eu sei, em ouro andarei, lá o sol brilhará e mais. Lá o sol brilhará mais e mais. Aleluia.
Obrigado, meus irmãos Adriano e Orivan, irmão Hélio e irmão William, por esta oferta de amor, né? Esse maravilhoso hino que inspira a nossa fé. Nós tivemos, há não muito tempo atrás, uma série aqui sobre Jó, estudando o livro de Jó, a vida desse profeta, patriarca, que viveu lá no princípio, ainda antes de Moisés, um grande homem de Deus. Somos gratos a Deus por esse homem, um profeta que viveu lá no passado, e suas palavras não ficaram num longínquo passado. Elas são vivas hoje. Ele mesmo expressou: quem me dera se minhas palavras fossem gravadas num livro e fossem esculpidas numa rocha, né? Para nunca serem esquecidas. E o desejo dele foi cumprido. Suas palavras foram escritas num livro que ele não sabia nem mesmo que ia existir, a Bíblia Sagrada. Para o nosso bem, Deus permitiu que suas palavras fossem escritas nesse livro bendito. Se eu soubesse onde eu poderia achar. Jó fez essa exclamação, dizendo assim ainda no versículo 2, versículo 1 e 2, então respondeu Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, e a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. É nessas horas, né, que partem dos nossos corações as mais profundas orações, as mais profundas súplicas e os mais profundos desejos de estar mais perto de Deus, de ter uma experiência com Deus, de ter a certeza de que Ele está conosco. Foi no momento como esse que ele exclamou: se eu soubesse onde poderia o achar, ou que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó, quando estava em seu limite, clamou ao Senhor. É mais ou menos não, é nessas horas tão incertas, essas horas que nos surpreendem, é que nós clamamos ao Senhor. Dificilmente a gente clama ao Senhor em condições normais da vida. Tudo bem, tudo normal, tudo correndo às maravilhas, né? Dificilmente se clama ao Senhor. Dificilmente até se agradece ao Senhor. O desejo ardente de um filho de Deus é mais uma vez ver a face de seu Pai. Ele não carrega em seu coração nenhum outro desejo igual a esse. Sua primeira oração não é: se eu fosse curado de todas as minhas enfermidades. Vê que Jó não exclamou assim, ele falou que a sua praga era maior do que o seu gemido, e sua queixa estava em amargura. E ele não disse: se eu fosse curado de todas essas lepras, essas chagas que supuram, né, por todo o meu corpo.
Não foi assim. Aquelas enfermidades que torturavam o seu corpo. Não foi esse o seu clamor, não foi esse o seu principal desejo. Também não foi, se eu pudesse ver minha prosperidade retirada da mão do saqueador. Tudo já havia acabado. Jó estava aqui no zero, né? Na estaca zero. Tudo quanto ele possuía havia acabado. Todos os seus filhos haviam sido mortos. Todos de uma vez, né? Teve um velório em sua casa de todos os seus filhos. Muito triste, né? Então, ele não exclamou, se eu pudesse ser curado das enfermidades que torturam o meu corpo. Também não disse, se eu pudesse ver minha propriedade retirada da mão do saqueador, tudo me fosse restaurado, tudo me fosse restituído. Não, mas o primeiro clamor, o clamor predominante, o desejo ardente do coração deste homem de Deus foi, se eu soubesse onde eu poderia achar. Esse foi o seu clamor, esse foi o seu desejo. Salmo 46, o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora que nós precisamos de um refúgio, na hora que nós clamamos por um refúgio, na hora que estamos sendo perseguidos, atacados e precisamos de um refúgio, de um lugar onde se refugiar, se esconder do perigo. E aquele que faz de Deus o seu refúgio poderá servir como exemplo de um verdadeiro cristão. Jó buscou o seu refúgio em Deus. Davi buscou o seu refúgio em Deus. E assim todos os profetas, patriarcas, todos os filhos de Deus. Numa mensagem, me fugiu agora o tema do sermão, né? Pregado pelo profeta do Senhor, nosso profeta. Ele iniciou ali na parte inicial da mensagem, da pregação, ele disse assim, temos aqui o irmão Kid e a irmã Kid, são os mais idosos do nosso meio. Se eu perguntasse para eles qual é o seu maior desejo, a resposta seria estar mais perto de Deus. Perguntasse aos de meia idade, se perguntasse aos jovens, até mesmo às crianças, a resposta seria uníssona: estar mais perto de Deus. Qual é o seu maior desejo? A resposta seria: o que você mais gostaria de encontrar na vida? Se eu perguntasse à igreja, desde as crianças até os mais idosos, qual é o seu maior desejo? O que você mais gostaria de saber? A resposta seria: se eu soubesse onde eu poderia achar, onde eu poderia encontrar. Nós sabemos, hoje nós sabemos
Jó desejou um encontro assim, presencial, né? Físico, com Deus. Ou às vezes a gente deseja isso, especialmente em horas, né? Em horas de angústia a gente deseja muito isso. Ah, se eu pudesse encontrá-lo, ah, se ele falasse comigo. E Davi exclama: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas angústias. Então o desejo de Jó era de estar mais perto de Deus. Então esse desejo de estar mais perto de Deus se tornou maior e mais intenso com o fracasso de todos os outros recursos de consolo. Entendeu, irmão? Precisa entender. E para que haja um entendimento mesmo, é melhor a gente repetir, né? Então, pegue a sua fatia. Eu sei, eu não preciso ser muito espiritual, nem profeta, para saber que eu estou falando agora com pessoas angustiadas. Com pessoas que estão nessa mesma situação aqui do versículo 2. Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Não preciso ser profeta para saber que estou falando com pessoas nesse estado. Estou falando a uma irmã que já passou da longevidade da Bíblia, que sofreu um grande susto, foi atacada por vários cães em sua residência, ou próximo à sua residência, e nesse susto ela tinha 2 marca-passos, e os 2 marca-passos paralisaram, estão parados. E ela está ofegante, não teve ânimo para ir ao médico, para refazer, né? Não teve ânimo de ir, não teve a direção. E ela me disse que está bastante fraca, sofre um certo cansaço. E ela deseja muito a cura dessa enfermidade, né? Deseja muito ter um coração que não precise mais de marca-passo. Mas estou falando porque essa irmã comunicou conosco, não estou profetizando e nem discernindo. Essa irmã falou conosco, ela está nos ouvindo agora. Ela tem em sua sala ali um tabernáculo, uma igreja onde ela e seu esposo assistem os cultos e tomam a ceia em espírito. Então escute isso aqui, minha irmã, meu irmão. O desejo de Jó de estar mais perto de Deus se tornou maior e mais intenso com o fracasso de todos os outros recursos de consolo. Tudo havia ido. Esposa, filhos, recursos financeiros, tudo. Quando ele não tinha mais nada para perder, aqui no mundo não tinha mais nada para perder, foi que ele exclamou: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Foi nesse momento que ele exclamou: eu sei que o meu Redentor vive. Foi nesse momento que ele exclamou: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor, o meu Redentor. Jó
abandona seu cantil vazio e dirige-se rapidamente ao poço, à fonte. Jó, como um viajante, ele fez como um viajante que abandona seu cantil vazio e dirige-se rapidamente ao poço, à fonte. Jó estava com seu cantil totalmente vazio, mas foi nesse momento que ele dirigiu-se rapidamente à fonte. E ele o encontrou, ele o viu. Ele o viu e disse, eu vi com os meus olhos, eu verei, com os meus olhos. E viu. Ele viu. Se você testifica com este homem de Deus, o patriarca, profeta Jó, este desejo está em primeiro lugar na sua vida. Amém. Isso te acalmou, não acalmou? Sente-se calmo agora, sente-se calma agora. Sente-se seguro, sente-se segura. Sente-se refugiado, refugiada em Deus. O desejo de Jó foi cumprido. Ele o viu, ele o achou, ele o encontrou. Este mesmo desejo seu não será desapontado, meu amado irmão, minha irmã. Fique calmo. Para com essa agitação. Fique calmo, que vai dar tudo certo. Tudo está nas mãos de quem tem o controle das nossas vidas. O Senhor te abençoe neste dia com esta calma. Com esta calma mesmo. O Senhor te abençoe. E você vai acalmar as dores, acalmar a aflição, acalmar a angústia. E você pode ainda dizer assim e descansar. Eu sei que o meu Redentor vive. Nesse belo país, tão distante, feliz, não há mais cruéis temporais. Nas ruas eu sei, em ouro andarei, lá o sol brilhará mais e mais. Então o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. الرب يباركك ويحرسك، يضيء بوجهه عليك ويرحمك.